Então, dando seguimento à parte 3 da aula, nós vamos falar um pouco sobre os métodos diretos para mensuração de utilidade. Esses métodos diretos, eles são classificados de acordo com a forma em que os itens, ou seja, as questões, são construídas e o tipo de resultados que se pode obter com estes métodos. Quando as questões elas são construídas com base em certezas, ou seja, como o futuro é apresentado dentro das questões baseado em certezas e o tipo de resultado que se terá a partir dessas questões são escalas, os instrumentos que são utilizados são escalas analógico-visuais, escalas categóricas ou rankings. Quando as questões são construídas com base em certezas e o tipo de resultados que se tem são escolhas, os valores serão mensurados por meio de métodos denominados Time Trade-off, comparações pareadas e Pearson Trade-off. Os teóricos de mensuração de preferências apontam que o único método capaz de medir de fato utilidade seria o Standard Gamble. Esse método implica mais ou menos em apostas, ou seja, ele capta, segundo os autores, o comportamento de risco do respondente, o quanto ele está disposto ou ele é capaz de arriscar em um cenário de incertezas. No material disponível para os exercícios da aula, há questionários da escala analógico-visual, do Time Trade-off e do Standard Gamble, para que possam perceber, em relação às suas próprias respostas, as diferenças entre esses métodos e aí vocês poderão computar seus scores de qualidade de vida em cada um desses métodos e sentir as diferenças. Então vejam, no Time Trade-off, apesar de ser considerado, entre aspas, um mensurador de valor, os autores podem considerar que este valor é um análogo à utilidade. Então, neste Time Trade-off, no eixo X, a gente tem o tempo e no Y, os estados de saúde, onde 0 é a morte e 1 a saúde perfeita. Entre 0 e 1 estão estados de saúde que são apresentados como alternativa. As questões são apresentadas ao respondente da seguinte forma: você prefere viver, por exemplo, 5 anos em saúde perfeita ou viver 10 anos com insuficiência renal crônica dependente de hemodiálise? A utilidade do estado de saúde insuficiência renal crônica seria 1 menos o tempo ofertado com o estado de saúde perfeita, dividida pelo tempo ofertado de vida com insuficiência renal crônica. Já no Standard Gamble, trata-se de uma aposta. São apresentadas probabilidades de saúde perfeita, de morte e dos estados de saúde em que se está mensurando a utilidade. Então, por exemplo, lhe é dada a certeza de permanecer num estado de saúde A por 10 anos e depois morrer, ou aceitar fazer um tratamento que pode levá-lo a sair do estado de saúde A para ficar em 2 estados de saúde possível. O estado de saúde F, se o tratamento for bem sucedido, ou o estado de saúde D, se esse tratamento não for bem sucedido. E aí se descreve cada um desses estados, né, de saúde, inclusive a morte estando dentro desses cenários e todas as probabilidades vão sendo dadas em cada um desses cenários. E o respondente vai apostando de acordo com as probabilidades que serão ofertadas a ele em cada um dos cenários de incerteza do futuro. Apesar de parecer bastante, assim, eu acho excitante até esses métodos diretos e interessantes, né? Eles são bastante dispendiosos, são difíceis de aplicar, consomem muito recurso e bastante tempo. Então, neste contexto, a alternativa é usar métodos indiretos, com scores pré-definidos, e esses scores foram pré-definidos a partir
dos métodos diretos, né? Esses questionários foram trabalhados a partir de métodos diretos. E aí nós temos neste contexto os questionários como Quality of Wellbeing, Health Utility Index, EQ5D, e dele deriva o EQ3D, que é utilizado como padrão ouro para os estudos de custo-utilidade no sistema de saúde do Reino Unido, o SF6D, tanto o EQ5D como o SF6D possuem versões com adaptações culturais do questionário para o Brasil, bem como scores definidos para a população brasileira. Então, assim, são questionários potencialmente utilizáveis para avaliações econômicas em saúde no cenário brasileiro. O SF6 dele foi desenvolvido a partir do SF36, como eu já mencionei algumas vezes, e ele permite gerar os anos de vida ajustados por qualidade em estudos anteriores que usaram o SF36. Ele está dividido em 11 itens, ou seja, 11 questões, com um sistema de classificação entre 6 e 4 níveis, e esse questionário ele gera 18 mil estados de saúde únicos, então ele é bastante coisa, né, para poder avaliar preferências. Mas a gente pode, depois de falar um tanto sobre utilidade e qualidade de vida, né, se questionar um pouco por que então medir qualidade de vida em avaliações econômicas em saúde. Então a gente pode discutir uma série de questões que são importantes nesse momento. Primeiro, existem vários motivos para mensurar a qualidade de vida como representação de preferências ou de utilidade. A gente pode dizer que há necessidade de valorizar a perspectiva dos usuários e, em termos econômicos, essa perspectiva seria a perspectiva de quem paga por uma tecnologia, né? Busca-se também conhecer, na perspectiva deste mesmo usuário, o impacto subjetivo e funcional tanto das doenças como dos tratamentos em suas vidas, uma vez que os tratamentos podem ter efeitos adversos graves, assim como existem situações em que não há cura e com um grande impacto na qualidade de vida das pessoas. Os estudos em saúde tradicionais, eles focam seus resultados na melhora de sinais e sintomas, como seus principais resultados. Já os estudos de qualidade de vida, eles podem igualmente trazer à tona outros aspectos igualmente importantes, que são mais relevantes na perspectiva dos usuários. Quando as tecnologias têm mais de um resultado que é de interesse, alguns desses resultados eles podem ser mais valorados, ter mais utilidade ou mais valor atribuído a eles que outros. Mas mais valorados para quem? E a perspectiva de quem deve ser considerada na hora de avaliar essa valoração. E avaliar consequências a longo prazo na qualidade de vida pode sim influenciar em opções terapêuticas. Essa questão de medir qualidade de vida também tem um grande objetivo, né, de gerar scores de qualidade de vida para o cálculo de medidas resumo, como anos de vida ajustados por qualidade e, assim como a gente já mencionou, realizar avaliações econômicas em saúde do tipo custo-utilidade. E aí a gente para essa parte 3 por aqui e falamos dessa medida então na parte 4.